Olá, estudante do 8º ano. Eu sou a professora Dulce e nesta aula nós falaremos sobre artigo de opinião. Vamos lá? Objetivos desta aula, gente. Ler texto do gênero artigo de opinião. Identificar tema, tese, finalidade e informação principal e secundárias, né? Fato e opinião, argumentos. Compreender a estrutura e as características deste gênero. Vamos lá? Para refletir, o texto jornalístico deve expressar opinião? Será, pessoal? Pensem. Vamos ver? Gênero artigo de opinião é um texto argumentativo, né? Então ele é pautado em argumentos para justificar uma ideia. O autor expõe de maneira objetiva sua opinião e seus argumentos, tá? Então toda vez que formula-se uma opinião, eu preciso de argumentos que reforcem a minha opinião, tá? Tem o objetivo de convencer os seus interlocutores, ou seja, quem lê aquele texto, tá? O autor deixa claro o seu ponto de vista, através dos argumentos que justificam a sua ideia, não se esqueçam disso. Vamos adiante? Tá? Quais são as características de um artigo de opinião? Tá? Sendo um texto dissertativo argumentativo, tem características específicas. Olhe lá. Título contemporâneo, atrativo e polêmico, através do título, né, que eu seduzo o meu leitor, eu instigo o leitor a ler o texto inteiro. Predominância de verbos no tempo presente, que é muito interessante. Tá? Linguagem objetiva, terceira pessoa. Qual a terceira pessoa do discurso, né? Ele, ela, eles e elas, tá? Ou subjetiva, na primeira pessoa. Quais são as primeiras pessoas, né? A primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. O uso da norma padrão, sem gírias, né? Evitando o uso das marcas da oralidade. Então, ele é um texto formal, por isso que é um texto dissertativo argumentativo. Vamos adiante? Estrutura e introdução são as principais ideias são apresentadas. Então, na introdução, eu já dou uma ideia de qual vai ser o meu ponto de vista acerca daquele assunto, tá? Ok? Então, por isso são principais ideias. Desenvolvimento, argumentos, defesa. Aí há um pecado mortal quando se faz um texto dissertativo argumentativo, né, pessoal? Porque a pessoa muitas vezes coloca ideias que são contraditórias, tá? Então, com a posição assumida na introdução, deve ser defendida com argumentos no desenvolvimento. Então, eu preciso de argumentos que justifiquem a ideia principal na introdução. E a conclusão, que é o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto. Tá? Sendo assim, eu apresento a ideia na introdução, os argumentos no desenvolvimento e na conclusão eu fecho, tá? Concluindo a minha discussão, né? As minhas ideias discutidas ao longo do texto, ok? Não se esqueçam disso. Textos dissertativos argumentativos são cobrados em vestibulares normalmente, né? Vamos adiante? Leitura. Vamos ver um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. E especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Ó, aqui é a introdução, né? Aqui ele já está demonstrando qual a opinião acerca deste assunto. Tá? Será uma opinião positiva ou negativa? Vamos ver com os argumentos? Olha lá. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Né? Então, veja, ele já está dizendo que é negativo isso, que as pessoas usam desmedidamente esse tipo de aparelho. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos.
E até idosos estão aderindo à nova tecnologia. Olha que loucura, né? Vejam, mais um argumento que reforça a ideia inicial. Ok? Prosseguindo. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário, né? Então, quer dizer, ele aproxima as pessoas que estão longe e distancia as pessoas que estão perto, tá? As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou em jogos no celular, que poderiam ser utilizadas para uma leitura de bons livros, né? Ou para uma conversa com amigos. Lembrando que leitura é muito importante, né? Leitura enriquece o vocabulário, amplia a sua visão de mundo e a criança fica restrita. Até agora, veja, ele não falou nada de bom, sempre reforçando a sua introdução, que é a ideia inicial. Ok? Vamos adiante? O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais, umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual. E a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Olha que pena, né? Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se conectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real, né? Então a pessoa se distrai ali com o mundo virtual e não presta atenção nas coisas que acontecem à sua volta. Para deixar o celular desligado, quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies, né? E dar preferência ao bate-papo olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Da Silva, Inaeda Soares da Silva, Escola João Maneira, Barroso, setembro de 2017. Texto adaptado, ok? Então vejam, aqui nesse final eu tenho a conclusão desse texto, que é o quê? A solução para o problema apresentado no primeiro parágrafo, que é a introdução. Temos o desenvolvimento, onde tem a exposição dos argumentos, porque ela tem aquela opinião, e o final aqui, como vocês perceberam, eu tenho o fechamento da ideia, a conclusão da ideia. Perceberam? Vamos adiante? Há uma opinião da autora em, vamos ver quem responde essa. Alternativa A, o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros? B, especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas? C, acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Qual será a alternativa correta? Um tempinho para responder essa questão.
E aí, pessoal, vamos ver qual a resposta correta? Correção, né? A alternativa correta é a C. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Ok? Então, aí a função das redes sociais. Vamos adiante? Outro quiz. A tese que a autora defende é alternativa A. Os usuários não usam celular ou a internet apenas para olhar mensagens, ou outra, e sim ficam viciados, vidrados o dia inteiro? Alternativa B. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real? Alternativa C. Seja na rua, na praça, com os amigos, até mesmo no trabalho. Mais um tempinho para responder essa questão. E aí, pessoal, será que vocês acertaram essa? Vamos conferir? A alternativa correta é a
B. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Ou seja, a rede social que era para atrair as pessoas, né, aproximar as pessoas, acaba por afastá-las do mundo real. E as pessoas ficam viradas apenas no mundo virtual. Ok? Vamos adiante? Atividade 1 agora, pessoal, olhe bem. Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Quais são as partes que compõem a estrutura de um artigo de opinião? Vocês lembram dessa? Um tempinho aí para responder.
E aí, pessoal, sabe que vocês lembram da estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Então, só lembrando a vocês, né? Ela é composta de uma estrutura um pouco mais complexa. Ok? Vamos ver? Então, correção. A introdução, né? Essa é a estrutura. A introdução, principais ideias são apresentadas, ou seja, a opinião do autor já é dada na introdução. É na introdução que ele vai dar a tendência, você dá a entender se a pessoa é favorável ou não àquela opinião, né? Aquele fato, a opinião dele qual será. O desenvolvimento, que é argumento e defesa. Lembre que argumentos têm que ser pautados, né? E como que eu faço isso? Através da leitura, da pesquisa. Eu pesquiso em vários locais sobre aquele mesmo assunto, para fundamentar muito bem o argumento. Ninguém pode escrever os argumentos sobre algo que você não conheça, ok? E a conclusão, que é o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto, ou seja, seria a introdução, a apresentação de um problema, o desenvolvimento, os argumentos que justificam por que aquilo é um problema e a conclusão, que seria a solução, né? A conclusão da sua ideia, ok? Ficou claro? Vamos adiante? O que aprendemos nesta aula, gente? Lemos um artigo de opinião e identificamos o seu tema, tese. Lembre-se, tema, tese é a mesma coisa que ideia, né? Opinião. Então, opinião e tese é um relacionamento, tá? São intimamente ligados. Lembre que para você formular a sua opinião é preciso ter conhecimento, muito importante, tá? E argumentos. Argumentos o quê? São coisas que não podem ser contraditórias à sua ideia. Esses argumentos precisam justificar a ideia que você tem acerca de determinado assunto, tá? Tipo, não gosto de laranja. Por quê? Não gosto de laranja porque é ácida, porque tem preguiça de descascar, porque não gosto das sementes. Seriam argumentos que justificam não gostar de laranja. Seria muito contraditório se a pessoa coloca, não gosto de laranja. Mas a laranja faz bem porque tem vitamina C, a laranja traz benefícios com seus gruminhos. Aí seria uma ideia contraditória. Ele teria uma ideia e o argumento seria contrário. Então, sempre você tem que casar a sua ideia com os seus argumentos. Os argumentos têm que justificar a sua ideia, ok? E também entendemos a estrutura e as características deste gênero. Lembrando que a estrutura é composta de introdução, desenvolvimento e conclusão. Espero que vocês tenham gostado desta aula e até breve.